Boa tarde, boa noite. Eu me chamo José Lucas e hoje vamos começar a segunda parte da nossa pequena série de videoaulas sobre strings, o básico de strings em C. Novamente, sobre a graça do professor Dr. Rubem Carlo Benanti. Hoje eu vou falar rapidamente sobre duas funções da biblioteca string, que são vou colocar aqui embaixo, a string cat e a string ncat. Vou explicar já do que se trata cada uma. Primeiro, precisamos, claro, de uma string. Vamos colocar string professor. Essa string, vamos tentar botar 99 caracteres nela, no máximo. Vamos lá. E outra chamada char sobrenome, com 40. Um número arbitrário assim mesmo, arbitrariamente grande. Vamos lá, na primeira string, vamos usar a função que usamos na outra aula, a string cpy professor. Vamos colocar Rubem Carro. Rubem Carro. Então, digamos que nós temos uma string e queremos colocar, colocar dentro dessa string, no final dessa string, ou no começo dessa string, outra string. Vamos definir também o sobrenome SCPI. Como é que você faria isso? Você poderia, novamente, como eu falo, fazer no dedo mesmo e mudar a string no código ainda. Mas, tipo, se você quisesse ter várias opções para colocar no final de uma string, como é que você faria? Usando a função strcat. A gente colocou Rubem K, aqui vamos colocar low Benant. Vamos lá. A função é strcat. Para que ela serve? É para concatear strings. O que é concatear? É juntar várias strings. Vamos lá, vamos colocar nessa daqui. Vamos colocar o destino vai ser professor. E vamos colocar no professor o sobrenome. Vamos ver como vai ficar. Printf professor, dois pontos, vamos lá. Hashtag não, é porcentagem S e professor. GCC aula 2 menos 1 aula 2.x. Olha lá. Juntou a primeira string nossa, que era Rubem Carr, juntou com a outra string, Lou Benanti. Perceberam que interessante? E se fosse ao contrário, assim, poderia colocar ao contrário, poderia colocar, em vez de professor, colocar sobrenome. Poderia. Ele ia ficar assim. Compila, roda. Acho que fiz alguma coisa errada. Ah, sim, eu imprimi só o professor, antes de ter concateado. Tem que ser sobrenome. Olha lá que interessante. O que muda é só o destino, não muda o que você colocou. O professor continuou sendo Rubem Carr. O que mudou foi o sobrenome. A string sobrenome, no caso. Nesse caso, ficaria Lou Benant Rubem Carr. Interessante. E, por exemplo, se você não quisesse fazer dessa forma, se você quisesse, em vez de colocar uma string inteira,
meu textinho, se você quiser só pegar um pedaço da string, por exemplo. Assim como na aula passada, você colocaria a string n cat, em vez de só string cat. Ficaria destino, no caso seria professor do mesmo jeito, vírgula, sobrenome, e só dois. Eu só quero pegar o LO, não quero pegar o resto, não. F, professor. Compila, executa a ação. Só pegou a parte do LO, ignorou o resto, tá vendo? Deixa eu colocar aqui a sintaxe. strcat, destino, o final, e só a origem. Ou a mesma forma, uma outra, o que você quiser colocar aqui. O que você quer colocar, você não precisa definir ela antes, não. Pode colocar dessa forma. Aqui como comentário. E a strncat também é bem simples. Parecido com a outra. Destino, origem e o número de caracteres. Você vê como a string cat e a string copy funcionam de forma meio parecida, né? Só que a string copy copia, ou seja, se eu quiser copiar professor e sobrenome, vai. Se eu quiser colocar string copy sobrenome aqui, colocar professor em vez de Carlos Benante, vai esquecer, vai ignorar o que tinha antes dessa string. E essa string cat não ignora, ela adiciona alguma coisa, entende? Espero que a vírgula seja bem clara e até a próxima. Olá, tudo bom? Hoje vamos dar continuidade ao assunto de strings e na aula de hoje vamos falar sobre a comparação de strings. Lembrando que quando nós falamos comparação de strings, nós não estamos falando na comparação de tamanho, mas essa comparação ela é baseada na tabela ASCII. Então, para comparar as strings, nós usamos duas funções, strcmp ou strncmp. E eu já vou explicar a diferença dessas duas funções. E aí, para utilizar isso, quando você quiser comparar uma string, é necessário que você utilize a biblioteca string.h. Aqui essa é a sintaxe para você usar a comparação de strings. E aí, se o resultado for zero, é porque as duas palavras, ou melhor, as duas strings, elas são iguais. Agora, se o resultado dessa comparação for um, é porque a primeira palavra ou o primeiro conjunto de caracteres ele é maior do que o segundo. Se for negativo, é porque a segunda string ela é maior que a primeira. Como eu disse, isso não é em relação ao tamanho, mas sim baseado na tabela ASCII. Então, o valor de B é maior que o valor de A. E assim sucessivamente, independente da palavra. A palavra da string 1 pode ser maior que a palavra da string 2. Mas se a primeira letra da palavra 2 for maior que a primeira letra da palavra 1, consequentemente, a palavra 2 ela vai ser maior que a palavra 1 e o resultado vai ser menos 1. E ela tem para ela ser igual, ela tem que ser exatamente igual mesmo. Então, a tabela ASCII ela tem diferença entre letra maiúscula e letra minúscula. Então, se você escreve a mesma palavra, mas uma está em maiúsculo e outra minúsculo, ela vai dar diferente. Então, aqui ó, um exemplo. Se eu escrever strcmp e escrever palavra e palavra, ele vai receber um valor zero. Se eu botar bola e abacaxi,
o resultado disso vai ser 1, porque o valor de B na tabela ASCII é maior do que o valor de A. Por isso, a palavra 1, a string 1, ela é maior que a string 2. Já que no terceiro exemplo nós temos frase e palavra. E P ele é maior do que F. Consequentemente, a string 2 ela é maior que a 1 e por resultado disso, ela vai receber o valor de -1. Agora a gente vai entrar no Hydra e eu vou demonstrar aqui um código para vocês e aproveitar e demonstrar como funciona a strncmp. Então, aqui tem um código, né, com stdio. Aqui eu declarei a biblioteca string.h. Então aqui eu criei uma string do tipo char, onde eu declarei que ela se chama abacaxi. E uma segunda string com bola. E aí aqui eu faço a comparação da string 1 com a string 2 e boto para ele printar. E aí vamos ver o resultado disso. O resultado ele deu -1 porque a, a string 2 ela é maior que a string 1. Agora vamos fazer uma demonstração com a mesma palavra. E agora ó, ele deu que é 0. Isso significa que as strings elas são iguais, que elas têm o mesmo conteúdo. E agora falando sobre a strncmp, se eu acrescentar aqui, cadê um N? Aqui eu vou, quando ela não tem esse N, só é strcmp, ela pega todo o conteúdo. Agora quando é a strncmp, eu tenho como limitar o que eu quero da string. Por mais que uma string tenha 20 caracteres, eu posso pedir para ela analisar somente os 5 primeiros caracteres daquela string. Então eu vou botar aqui, ó, para ele verificar só os 2 primeiros caracteres. E aqui então eu vou mudar. Um vai se chamar bolo e o outro vai se chamar bola. E o resultado ele deu igual. Se fosse com a strcmp, daria diferente. Ó. Vamos fazer aqui esse exemplo. Se eu tirar aqui. E aqui ó, você vê que o valor ele foi diferente por causa que um agora variável, uma se chama bolo e outra se chama bola, e é diferente. Se tivesse um n, eu tivesse limitado até a segunda ou terceiro caractere, ele daria que é igual. Se eu botasse para ele ler os 4 caracteres, ele vai dar diferença. Essa função, para você comparar, ela é muito utilizada para a questão de senhas, comparação de senhas. E é isso aí, gente. Obrigado pela aula e até a próxima. Vamos dar sequência agora ao assunto de strings e o assunto de hoje vai ser o tamanho de strings. Então você vai usar isso quando você quer descobrir quantos caracteres tem determinada string. Para isso você vai usar a função strlen, onde ela vai ler a string e vai retornar para você a quantidade de caracteres. Para isso, para usar essa função é necessário que você declare a biblioteca string.h. E aí vamos para o Hydra para demonstrar um código. Aqui nós estamos no Hydra, onde eu tenho a biblioteca string.h declarada. Eu tenho um char aqui com string e eu declarei que o valor dela é bolo de pote. E aí eu criei uma int tamanho, e aí tamanho é igual strlen, onde ela vai ler a string. Ela vai ler isso daqui. E eu mando ele printar, né,
Isso daqui, né, a palavra barra frase, porcentagem S, que é o conteúdo que está dentro da string, que eu determinei aqui, tem tararã, caracteres. Então vamos botar para rodar. Pronto, a palavra frase, bolo de pote, tem 12 caracteres. Vamos fazer o teste com outra palavra, somente bolo. Compilar, botar para rodar. A palavra bolo tem 4 caracteres. Então, se você quer descobrir quantos caracteres tem uma string, basta você fazer strlen, abrir parênteses e mandar ela ler e escrever a string, né, que ela vai ler e depois mandar um printf. Então, é interessante que vocês saibam disso, lembrando que para usar essa função, você precisa ter a biblioteca string.h definida.